ela desce até ele e ela pergunta: você me ama? Você me ama como a mãe dos teus filhos? Como uma mulher que passou dificuldade contigo? Como uma mulher que está há 10 anos com você? Como uma mulher... Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula da comunidade. Nessa aula nós vamos falar sobre perdão. Essa é uma aula complementar à aula da traição, onde a gente vai falar sobre perdão. Como conseguir de fato perdoar o marido, a esposa, por uma situação, uma traição, uma infidelidade, uma mentira, enfim, o que quer que seja, como perdoar, conseguir de fato tirar isso do seu coração. A gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje. E eu tô com a Bíblia aberta aqui para citar uma passagem onde a gente consegue ver de forma exemplificada, lindamente, a atuação de Cristo em relação a isso. Então eu tô com a Bíblia aberta no Evangelho de João, que foi um livro originalmente escrito em grego. Então, nas nossas traduções, inclusive aqui na minha, está escrito amor. Essa é a passagem, João 21, lá no versículo 17, onde Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Né? Cristo faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Um evangelho muito conhecido, muito simbólico, e eu queria que você refletisse sobre isso aqui junto comigo. Então, se a gente for lá na origem do livro, lá no grego, Cristo usa duas formas de amor, 2 palavras diferentes, que no grego tinham significados distintos também. Então, inicialmente, Cristo pergunta para Pedro: Pedro, ágape-me, né? Então, Pedro, tu me amas com o amor ágape. O que isso significa? Com um amor transcendente, um amor muito grande, um amor do divino, um amor contemplativo, muito amplo, muito forte. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente Cristo pergunta: Pedro, ágape-me. Né? Pedro, tu me amas com esse amor de divino? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ainda não convence. E surpreendentemente, Cristo muda a pergunta aqui, quando pela 3ª vez ele pergunta se Pedro ama. E ele pergunta: Pedro, fiona-me, ao invés de ágape-me. Então ele utiliza um outro verbo no sentido de: Pedro, tu me amas como teu companheiro, como alguém que passou 3 anos contigo, como um amor mais humano, um amor não relacionado ao divino. Então Cristo novamente se reduz, se esvazia, ele desce do patamar de divino que lhe é concedido, obviamente com todo o direito e com toda a honra, ele desce para o humano e ele pergunta: Pedro, tu me amas como teu amigo, como alguém que passou 3 anos ao lado de ti, dormindo, compartilhando, discipulando contigo, tu me amas nesse jeito, dessa forma? E nesse momento, Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí então Cristo diz: então vá e apacenta minhas ovelhas. Então somente quando Cristo pergunta pela 3ª vez que ele percebe que Pedro ama, nesse amor humano mesmo. É o que seria possível ali, é um amor que ainda falta algo, não é o amor total que Cristo merece naquele momento, mas é o que acessa Pedro. Então, muitas vezes, em uma situação de traição, a esposa tem que fazer exatamente esse movimento de descer de um estado ali de... Talvez que a esposa se coloque como vítima, ou se coloque como: eu fui atraída, eu sou incansável, que eu estou num patamar diferente, né? Olhando ele com um sentimento de desdém: como você foi capaz, como você conseguiu fazer tudo isso, eu jamais faria isso contigo. Então ela se coloca numa situação ali acima, e para acessar esse marido que de fato está aqui embaixo, que de fato errou, que de fato é menor naquele momento, ela desce até ele e ela pergunta: você me ama? Você me ama como a mãe dos teus filhos? Como uma mulher que passou dificuldade contigo? Como uma mulher que está há 10 anos com você? Como uma mulher que passou poucas e boas para estar aqui, que enfrentou tudo, que passou dificuldades, que passou alegrias, que casou contigo? A mulher que dormiu ao seu lado por 10 anos. É como essa mulher que você me ama? Então, nesse momento, ela desce deste lugar e ela consegue acessar esse marido que errou, que falhou grandemente e que não consegue amá-la de volta sem a permissão, sem a graça de Cristo. É impossível, ele não consegue. É como Pedro também, que não consegue acessar a Jesus Cristo naquele momento, né? Então tem que haver essa pergunta 3 vezes para Pedro, né? Pedro, fiona-me.
Então, tu me amas como esse amor humano, de amigo, de irmão aqui, fraternal. E aí sim Pedro fala que ama, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. E muitas vezes esse marido responde a essa pergunta para a esposa: você sabe de todas as coisas? Você sabe que eu te amo? Como minha esposa, minha companheira. Então, nesse momento, descendo até ele, né? Cumprindo aquele pedido de sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. A miséria, como o vosso Pai é misericordioso. Então, a misericórdia é acessar a miséria do outro, é descer de um estado até o outro, acessando a miséria dele, a pequenez, os erros, os pecados, as faltas, né? A misericórdia é exatamente esse movimento. Então, quando a esposa consegue fazer isso, quando ela consegue descer para esse estado, ela contempla a misericórdia e ela consegue se abrir para o perdão. O marido passa a vê-la não nesse patamar inatingível de, entre aspas aqui, né, entre muitas aspas, de divindade, mas como a mãe dos filhos dele, a esposa, alguém que passou anos do lado dele. Então consegue haver essa entrega, a interação ali entre os dois. Então é muito importante que você, como esposa que está aqui me assistindo, faça esse movimento. Então você desça e acesse seu marido, mesmo diante das misérias, das fraquezas, dos erros, dos pecados dele, e entenda que ele só vai conseguir amar você verdadeiramente, genuinamente, por meio da graça de Cristo. É isso que você tem que pedir, é isso que você tem que buscar. Outra coisa que você pode fazer aí de forma mais prática, né, um exercício. Então, muitas vezes essa conversa, ela ainda não é tão efetiva e você vai se perguntar, tá, mas como que eu vou fazer isso então no meu dia a dia? E um exercício criado por um monge funciona muito bem para esse momento e principalmente para quando você está no dia a dia trabalhando, vivendo, tentando esquecer, você parece que é assombrada por pensamentos, você é invadida, inundada por memórias. Muitas vezes você chegou a ver prints, você chegou a ver conversa, você chegou a pegar os dois juntos e essas cenas não conseguem sair da sua cabeça. Você passa o dia pensando, remoendo, revivendo esses momentos. Então essa técnica aqui, esse exercício vai te ajudar muito em relação a isso. E funciona assim: você vai ler um livro, e aí um bom livro, tá? Não livro de literatura, de conhecimento, eu sugiro inclusive que seja a Bíblia, esse livro, ou algum livro como A Imitação de Cristo, algum livro de alguns santos, biografia de santos também funciona muito bem. Livros que te contemplem, algo meditativo, algo transformador nesse aspecto, tá? Procure essas opções. E eu inclusive sugiro que você faça essa meditação com esse evangelho aqui de João. Então, João 21, 15 a 17. E você pode contemplar exatamente essa cena, essas perguntas de Cristo para Pedro. Você pode meditar, ler e pensar sobre, e a técnica consiste desta forma: você vai ler o que você desejar e vai por 5 minutos meditar. Você não vai pensar em nada, vai ler, vai fechar a Bíblia e vai meditar por 5 minutos, ficar sem pensar em nada, esvaziar sua mente. Inicialmente, talvez você não consiga ficar 5 minutos e seja extremamente desafiador para você. Você pode até deixar um cronômetro rodando para você ter essa quantificação do tempo, né? Você deixa ali rodando o relógio, o cronômetro do celular, enfim, e você consegue ir medindo isso. Então, se você conseguiu ficar por 30 segundos sem pensar em nada e logo te veio um pensamento, beleza, você vai ler novamente os versículos, ali o capítulo do livro, e vai tentar novamente ficar mais 30, mais 10 segundos sem pensar em nada, até formar os 5 minutos. Então você tem 5 minutos ao todo para fazer isso. Não precisa começar do zero e dar 5 minutos sem pensar em nada. Entendeu? Você vai juntando os pedacinhos até que forme ali 5 minutos. Então, leu, conseguiu ficar 30 segundos sem pensar em nada? Falta 4 minutos e 30 segundos. Ah, eu consegui ficar 1 minuto. Então, você lê de novo e fica mais 4 minutos tentando não pensar em nada. Isso vai desenvolvendo em você uma habilidade de não ser tomada, não ser inundada por esses pensamentos que muitas vezes tiram sua paz. Você não consegue trabalhar,
você lembra disso, você fica irritada, você fica mal-humorada, você tem crise de choro, de ansiedade muitas vezes. Então, esse exercício prático vai desenvolvendo uma habilidade de você controlar esses pensamentos. Então, você tendo o esforço ali, parando, meditando, 30 segundos, depois no outro dia você consegue 1 minuto, depois você consegue 2, até que você consegue 5, 10, enfim, você vai progredindo na técnica, você vai tendo controle sobre esses pensamentos e você consegue ter mais tranquilidade aí ao longo dos dias. Então é uma técnica muito importante. Você pode ir mudando o texto também. Ai, tô enjoada de ler o mesmo capítulo, vou ler outra coisa, sem problema. O importante é você ler algo que vai te agregar, por isso que a Bíblia é tão recomendado, e você vai ficar desenvolvendo essa habilidade em você, aumentando o tempo que você vai estar meditando sem pensar em nada. Então, treine, faça a técnica e vai desenvolvendo em você essa capacidade. Assim você consegue não ser inundada por esses pensamentos que estão tirando seu sono, tá bom? Te vejo na próxima aula e medite muito sobre o perdão, libere o perdão da sua vida. Outra coisa que pode te ajudar muito é confessar. Se muitas vezes você desejou mal para essa mulher, se você teve raiva dela, se você teve sentimentos ruins para com ela, confesse isso para o seu diretor espiritual, para o seu pastor, enfim, tire isso do seu peito. Dê o perdão. A gente só é perdoado quando nós perdoamos. Diariamente nós pecamos. Diariamente nós temos coisas a ser perdoadas. Então libere o perdão a ela, a seu marido, a qualquer pessoa que tenha influenciado essa relação, incentivado essa relação entre os dois, extraconjugal. Faça isso, libere perdão, confesse e peça a Deus um coração manso e humilde. Tá bom? Te vejo na próxima aula e é isso.